E aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre as categorias das entidades dos backrooms. Então, começando pelo começo, bora lá! As entidades são classificadas em 4 categorias: o número da entidade, o nome dela, o perigo, referindo-se ao perigo que ela representa, em uma escala de 0 a 7, sendo 0 não representando nenhuma ameaça e 7 risco iminente à vida e à existência dos exploradores. Acredite, nas backrooms existe algo pior que a morte. E por último, o habitat, em qual nível a entidade se encontra. Certo, então todo mundo na mesma sintonia aqui comigo. Vou começar a dar alguns exemplos, começando por classe 0. Não representa nenhuma ameaça. Jelly Walkers são comuns encontrados com uma cor magenta vibrante, mas podem ser encontrados de todas as cores. Os Jelly Walkers têm uma estrutura parecida com o Smiley, só que mais cremoso. Quando expostos a grandes quantidades de calor ou luz, os Jelly Walkers derretem lentamente com o tempo. Uma curiosidade, o mais raro é o branco, pois raramente é encontrado em áreas escuras ou sombreadas, porque ele derrete muito rápido. Caso você se depare com um deles e ele estiver na luz, não se assuste. Logo logo ele vai derreter e você vai poder seguir seu caminho. Classe 1. Não agressivo, mas pode causar ferimentos como cortes, machucados e envenenamento não letal, caso exploradores cheguem muito perto. Os Black Hand são criaturas bípedes altas com olhos brancos e uma boca branca. Eles têm uma grande saliência em forma de espinho na parte de trás da cabeça e são pretos como breu. São tão escuros que acender uma luz sobre eles não os iluminará em nada. Eles têm muito medo de água, então caso encontre um deles, é só jogar uma garrafa de água, mas você vai ter que abrir a garrafa primeiro e tocar a água que tem dentro, não a garrafa, porque ela é de plástico, né? Vocês entenderam? Eles fazem um barulho estridente quando alguém está a quase a 10 metros deles, e é altamente recomendável correr o mais rápido possível para longe do barulho, pode até mesmo atordoá-lo de tão alto. Se você tocar a substância negra na qual eles são feitos, o transformará em um deles ao longo de 2 horas. Então não chegue perto deles e sempre tenha uma garrafa de água com você para jogar água neles, né? Não a garrafa, água. Classe 2. Provocável e pode ferir exploradores, às vezes chegando até matá-los. Bee-orbs são muito semelhantes às abelhas, com algumas diferenças importantes. Ao contrário das abelhas comuns, os Bee-orbs são esferas quase perfeitas e geralmente têm cerca de 4 a 8 vezes o tamanho de uma abelha média, sendo as maiores cerca de 100 vezes o tamanho de uma abelha normal. Ao contrário das abelhas comuns, elas não têm olhos ou pernas visíveis, mas possuem um ferrão, que permanece retraído e invisível a menos que sejam provocadas. Por causa do corpo esférico e da falta de pernas, o ferrão é significativamente mais longo e mais curvo, para permitir que eles se prendam aos alvos e não os soltem. Quando em estado agitado, sabe-se que essas abelhas voam a velocidades de até 32 km por hora, em busca de exploradores. São mais rápidos do que uma pessoa correndo de bicicleta, então não tente provocá-las. Classe 3. Agressivo, mas fraco. Os Scorpses são entidades semelhantes a escorpiões, conhecidas por sua capacidade de remover cabeça de cadáveres e usá-las para falar telepaticamente com exploradores que encontram. Embora principalmente catadores, essas entidades também são conhecidas por caçar exploradores vivos e usar suas caudas semelhantes a tacos para espancá-los até a morte. Então, caso você não queira ser espancado até a morte por uma cabeça de morto, não é mesmo? Fique longe dos Scorpses. Classe 4. Agressivo. A entidade 299, mais comum conhecida como Gearheads, são grandes entidades compostas de fios, metal, geradores e uma TV antiga na cabeça, não importando muito o modelo. Eles têm 2 braços e um emaranhado de fio como sua cauda. Eles aparentemente se escondem e esperam que as entidades ou exploradores passem. Você pode saber quando ela está perto quando ouvir o ronco de um gerador ou o zumbido de estática ou até mesmo o
o ruído estridente que ela faz. Se os Gearheads começarem a chiar, significa que ele te ouviu ou encontrou você. A entidade sempre ficará adormecida nas prateleiras ou ao ar livre, quase como uma televisão, mas muito mais hostil do que o normal. Então, caso você se depare com uma TV velha ao ar livre ou na prateleira, não chegue perto e não faça barulho, porque sim, pode ser um Gearhead e ele pode acordar e te matar em 10 segundos. Classe 5. Perigoso. Os Figures são entidades extremamente hostis, que devem ser evitadas ao máximo. Essas entidades provavelmente habitarão áreas ou níveis escuros. Eles são quase impossíveis de ver no escuro, considerando o fato de serem completamente escuros, o que os ajuda a se misturarem facilmente em locais com ausência de luz. Essas entidades são raras, e foi documentado que elas residem em níveis escuros, como nível 2, nível 6 e muito raramente no nível 8. Então, caso você encontre alguma, não perca seu tempo pensando em detê-la de alguma forma. Simplesmente fuja e se esconda o mais rápido possível. Classe 6. Extremamente perigoso. Weavers são entidades carnívoras cujo habitat primário é o nível 345, mas eles também podem aparecer no nível 2. Eles sempre preferem áreas frias, escuras e úmidas dos backrooms. Seu ninho principal está no nível 345. Eles são extremamente perigosos. Essas formigas são muito grandes e podem consumir um corpo de uma pessoa em 20 segundos, devido ao fato de elas sempre viverem em colônias maciças. Eles também podem correr até 56 km por hora, o que vale um carro em velocidade média andando pela cidade. Depois de encontrar um, é altamente recomendável se esconder. Assim que o virem, o grupo tentará matá-lo e destroçar seu corpo para servir de alimento à colônia. Matar essas entidades é quase impossível, devido à sua pele extremamente forte, que se provou imune a chamas. Essas entidades também demonstraram matar todas as outras vidas nos backrooms, pois atacam qualquer coisa viva, exceto elas mesmas. Classe 7. Mitológico. Nível de classificação para entidades desconhecidas ou anômalas. Gatekeeper, mais conhecido como Keymaster pelos exploradores, é uma entidade divina misteriosa e poderosa, capaz de acessar a totalidade dos backrooms para seus próprios caprichos. Ele também é conhecido por ajudar exploradores perdidos ou presos, ajudando-os a escapar dos níveis que não conseguem sair. Superficialmente, o Keymaster parece um humano normal, e à distância pode até ser confundido com um explorador a princípio. Ele usa um casaco de couro preto da era vitoriana envelhecido, com bordas esfarrapadas que obscurece tudo até o pescoço. O pouco de sua pele que é visível é pálida e a cor dos seus olhos é verde azulado. Ele tem cabelos longos e despenteados, com algumas tranças, e no seu rosto, pelos faciais claros. A marca registrada mais proeminente de sua aparência é um grande anel de chaves de metal tradicional, presas ao seu quadril direito, e essas chaves parecem servir a um propósito místico. Ele está na classe 7 justamente pois se ele consegue te ajudar a sair dos níveis, ele provavelmente tem o poder para te mandar para o pior dos níveis. Caso encontre ele, não se assuste e trate ele bem, pois lembre-se, pode ser o seu último encontro. Bom, pessoal, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua paciência até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!